Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marco Máximo falando e hoje eu vou trazer para vocês a última aula aí, ensinando como fazer uma integração de queries do SQL dentro do Automation Anywhere. Então, para você que está chegando no canal agora, peço que se inscreva, curta o vídeo, compartilha com os amigos aí, que ajuda muito o canal a crescer, tá certo? Bom, vamos lá. Aqui dentro do Automation Anywhere Community Edition, vou deixar aqui também, tá, na descrição, o link para quem quiser se inscrever com o formulário aí da Automation Anywhere para ter acesso, tá? Você ganha um login e uma senha ali e consegue via Google Chrome, qualquer navegador que você acessar, você consegue no link ali logar e fazer seus bots, fazer suas automações, tá bom? Vou deixar aqui na descrição também. E além disso, vou deixar nos cards playlists de vídeos de outras aulas que eu tenho aqui no canal. Para quem tiver interesse é só clicar ali e assistir os vídeos, tá certo? Bom, vamos lá. Aqui eu criei um robozinho, que é o integração SQL, beleza? Coloquei uma descrição aqui, integrando o banco de dados ao Automation Anywhere, e vou explicar para vocês o passo a passo aqui de como você fazer a integração. É bem simples, tá? Depois que você tem as queries montadas, você consegue simplesmente jogar elas aqui, mas eu vou explicar o passo a passo e as opções que temos, tá certo? É um robozinho relativamente curto de 16 linhas. Vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é a parte de conexão do servidor, tá? Então, primeiramente você conecta o servidor para depois fazer as transações, obviamente. Então, vamos lá, conectando o servidor. Aqui você coloca o nome da sessão, tá? Eu coloquei SQL_DataCoin, aqui pode ser default, por exemplo, pode ser qualquer palavra que você colocar, não tem problema nenhum, né? Exceto caractere especial, essas coisas assim. Deixa eu voltar aqui, tava. Aí, beleza. Modo de conexão definido pelo usuário, você pode também colocar o modo padrão, tá? Eu gosto de utilizar o definido pelo usuário, por quê? Porque aqui no tipo de banco de dados a gente consegue selecionar qual banco de dados a gente vai usar, então no meu caso é o SQL Server. Você coloca o nome do servidor e o nome do banco de dados, tá? Claro, conforme o que foi programado, o que foi feito lá no banco de dados, tá? Então aqui é só um exemplo. O nome do meu servidor ficou SRV PRD, né, servidor de produção, e o nome do banco ficou DB-PRD, database de produção, tá? Parte de credencial, o que nós temos aqui? Database, credenciais, DB credenciais, DB login. Na primeira aula eu ensinei como criar essas credenciais, então aqui nós podemos fazer a conexão das credenciais criadas com esse bot, tá? Então você vem aqui em escolher, escolhe um cofre, ó, database credenciais, credencial DB credenciais e qual que é o atributo? DB login, tá? Dá um confirmar. Isso para nome de usuário. Para senha, mesma coisa. Vai vir aqui, database credenciais, DB credenciais, DB password, tá? Isso daqui já vem dentro dessa opçãozinha conectar, tá certo? Que ela tá aqui, ó, conectar. Só arrastar para cá e fazer essas configurações. Parte de instância é opcional, tá? Eu coloquei aqui como instância SQL, mas é opcional, você poderia deixar em branco isso daqui, tá? Parte de início da transação. Aqui você precisa colocar o nome da sessão, então no caso é um SQL_DataCoin, tá? Novamente, é a mesma sessão que eu coloquei aqui, elas têm que estar iguais, tá certo? Pode ser qualquer nome, mas tem que estar igual. E agora vamos aos exemplos mais básicos, né, do que dá para fazer dentro do SQL. Primeiramente eu deixei um exemplo de insert aqui, então temos um insert, aqui eu tenho que mudar a tabelinha, porque não é essa tabela, peraí. Essa tabela aqui é da outra videoaula que eu fiz. É essa tabela aqui, TBL, que é Table, né? DataCoin. Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou inserir nessa tabela, TBL DataCoin, supondo que a tabela já está criada no banco de dados. Então, você dá um Create Table lá no banco de dados, tá certo? E aí você consegue depois fazer um insert por aqui, tá? Tanto que aqui, ó, inserir, atualizar e excluir. Tá aqui essa opção. Você consegue fazer insert, update e delete via essa ação aqui, tá? Via essa parte aqui de configuração do próprio A, beleza? Então vamos lá, a gente faz um insert aqui nessa tabela, nessas colunas ID, canal, nome, vídeo, com os valores 1 para ID, SQL para canal, né? No caso aqui ficou o contrário, então vamos já corrigir. Bom que a gente já faz tudo ao vivaço e aí vocês vão pegando a manha de como fazer isso, tá? Então 1 vai para ID, DataCoin vai para canal e SQL vai para nome e vídeo, tá? Detalhe que aqui eu sempre deixo 30 segundos para consulta, mas também é opcional, tá bom? Você pode deixar o tempo que você quiser aí, não tem problema nenhum. E outra coisa,
essa parte aqui de nome vídeo, canal, ID, tudo isso daqui é ficcional, beleza? Mas mesmo sendo ficcional, você tem que ter criado essas tabelas lá no banco de dados. Então, para quem tem dificuldade, não sabe como criar uma tabela e tudo mais, também deixei aqui no próprio canal, temos vídeos ensinando como fazer o Create Table no SQL, tá certo? Após isso, vamos à explicação do update, que é uma atualização, né, numa linha de uma coluna que já existe. Então, quando o ID for 2 e o canal for DataCoin, eu quero que o nome do vídeo vire teste. Nesse caso, eu fiz o insert com o ID 1, né? Então ele não vai pegar linha nenhuma. Mas se eu fizesse isso daqui, ó, colocasse 2 aqui e fizesse o insert, o nome vídeo que está SQL, nesse exemplo, viraria teste, tá? Então ele ia atualizar aquela linha. Parte de delete, não tem muita complicação também. tbl.datacoin, aqui no insert eu coloquei underline, está errado, é ponto. Beleza, já corrige. Então, delete from tbl.datacoin where id set. O que significa isso? Quando tivermos a linha com o id set, eu quero que ela seja deletada. Então, supondo que aqui no insert a gente fez isso daqui, inserimos com esses valores, o que vai acontecer? Na hora que eu rodar o delete, ele vai excluir aquela linha. Parte de select, a gente usa essa ação aqui e não mais essa, tá? É ler_d que a gente usa. Aqui eu fiz um select básico, select asterisk from tabela DataCoin. Então no caso aqui também eu já vou voltar para o mesmo nome, para a gente não ter nenhum problema. Ele buscaria 20 registros no máximo, tá? E 100 segundos opcionais aí para ele demorar para acessar o banco. Detalhe que se o banco tiver 15, ele vai trazer os 15. Ele vai trazer tudo até 20, tá? Se tiver 21 registros, ele vai trazer os 20 primeiros e um vai ficar de fora, tá certo? E aí vem a parte legal daqui também. Você pode clicar aqui para exportar dados para CSV e mandar, por exemplo, para um arquivo de desktop. Você pode substituir o arquivo que já tem no seu desktop, anexar em um arquivo que já existe no seu desktop. Então, enfim, dá para fazer uma variedade de coisas e esse select que está num banco de dados, você extrair eles para uma planilha de Excel, um CSV, tá certo? Aqui eu não fiz nenhuma parte de exportação, mas é só para exemplificar que dá para fazer isso. Beleza, você fez todas essas ações, né, todas essas carries aqui dentro do AA, você precisa o quê? Comitar, né? Você precisa comitar a parte aí do banco. Então você vai vir aqui em terminar transação do banco de dados. Então ele vai aqui, ó, finalizar a transação. Nesse momento, novamente, o nome da seção tem que ser o mesmo em todos os quesitos aqui, tá? Sempre tem que ser o mesmo nome da seção, porque senão ele vai se perder, vai dar erro. Se atentar a isso. Depois que você terminar a sessão, isso aqui é como se fosse um commit. Você commitou o que você fez. Você precisa desconectar o banco, tá? Então, vou até criar uma linha nova aqui. Ali que fizemos conectando o servidor, né? Então, eu posso agora fazer o seguinte. Vim aqui em desconectando o servidor. Desconectando o servidor. Não é default, tá? Default, né? A sessão tem que ser a mesma. Beleza. Então aqui ele ainda tem a opçãozinha, tá? O desconectar aqui e o conectar aqui. No desconectar temos a opção manter o esquema do banco de dados em cache até que o bot termine a execução, tá? Se caso é uma coisa muito demorada, uma query muito pesada, talvez ele já chegou nessa linha, mas ele ainda não terminou de processar no banco. Então é bacana deixar isso aqui flegado, tá? Eu não cheguei a utilizar em produção, né, no trabalho, enfim, algumas atividades que eu fiz, nunca teve problema de deixar essa flag desmarcada, ele sempre conseguiu executar e terminar as ações. Mas se for uma query muito pesada, tá, coisas mais complexas como outer join, inner join, enfim, aí é bacana deixar ela flegada para dar tempo ali dela terminar o processo, ficar em cache para commitar, tá? E aí no caso a parte de rollback, né, de você voltar ao estado que estava o banco, você só faz lá no banco de dados mesmo e não aqui via AA, tá bom? Até porque ele tem a parte de finalizar a transação, que isso aqui é o commit, mas ele não tem a parte de rollback, de você voltar ao que está feito. Então, somente lá no banco que você vai rodar essa ação, tá certo? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Finalizando essa videoaula de integração do SQL com Automationware. Espero que tenham gostado, compartilha com os amigos aí. Curte o vídeo, se não gostou, dê o dislike também, não tem problema nenhum. E se inscreva no canal, que ajuda muito, beleza? Valeu, galera, até a próxima. Fui!